Fala galera, beleza? Gente, hoje a gente vai dar um início, né, à parte de cinética química. Então, essa nossa aula é uma aula introdutória, né, à parte de cinética química, e eu vou trabalhar com vocês aqui a questão da velocidade das reações químicas, tranquilo? Então, vamos lá, bola para frente. Como eu falei para vocês, conteúdo aí nossa primeira aula de cinética química. Deixa eu só. E a gente vai trabalhar aqui, galera, inicialmente com alguns conceitos, tá bom? Peguei aqui algumas reações que talvez vocês já conheçam, né? Inicialmente aqui é o petróleo. Deixa eu colocar aqui o petróleo. Sabe-se pelas teorias que tem aí, a produção do petróleo, ela requer uma grande quantidade de tempo, tá? Então aqui a gente tem uma cinética, uma velocidade de produção bem lenta, né? Petróleo, só reforçando ali, é produzido a partir das matérias orgânicas, decomposição de matéria orgânica. Então ele requer milhares de anos para se formar, tá? Então aqui a gente tem uma velocidade de formação ou uma cinética, né, bem lenta. Enquanto que a gente tem aqui o oposto, né, as reações explosivas aqui, ó. A gente tem uma reação, essa reação química aqui é uma explosão, toda explosão, né, é uma reação rápida, né, veloz. Um processo muito espontâneo, né, um processo que acontece rapidamente e que a gente tem, botei aqui o exemplo de explosão. E uma que aonde o processo, a velocidade de reação, ela não é tão rápida, né, como as explosões, também não tão lenta como a produção de petróleo, que demora milhares e milhares de anos, né? A gente tem um processo aqui de degradação de material, né, ó, a corrosão. A corrosão do processo, ela não é uma reação não tão rápida e não tão lenta, é uma reação que é moderada, tá? Uma velocidade de uma reação moderada. E a gente passando aqui um pouco, a gente vai entender o seguinte, ó. A cinética química, ela tem, né, como característica estudar a velocidade das reações químicas. Todas as reações químicas que acontecem, ela vai estudar esse comportamento. Além de estudar a velocidade, ela tem o intuito de entender, né, quais são os fatores que vão influenciar nessa reação ou nesse processo, na velocidade. Professor, por que isso, né? Porque eu tenho que entender quais são os fatores que influenciam nas reações químicas. Fácil, galera. Se eu conheço os fatores que influenciam em determinada reação química, eu posso acelerar esse processo ou posso diminuir o processo, né? Diminuir a velocidade. Como assim, professor? Imagina só, um medicamento aqui, ó. Tá aqui, ó. Medicamento. A pessoa está se vendo de dor, né? Se se vendo de dor lá, vai no médico. Então, o que você acha? Ela tem que tomar o medicamento, esperar um tempo para a reação acontecer? Ou seria mais interessante ela pegar, tomar esse medicamento e a reação for imediata, né? Já aliviar a dor dela. Claro que a gente vai querer, nesses casos aqui, que seja uma reação, ó, rápida, né? Um processo rápido, imediato, dependendo da circunstância, né? Nesse caso, eu vou querer que o processo ele seja rápido para aliviar logo a dor. Mas a gente tem medicações, meu cachorrinho aqui, a gente tem medicações, essas medicações, às vezes, a gente não quer que aconteça tão rápido também, né? Tipo, os antibióticos, a gente toma em 12 horas, ele vai para o organismo, né? E essas cápsulas aqui, ó, elas ficam liberando o fármaco, né? Então, existe um processo que vai liberando aos poucos, né? Então, eu tenho um controle da cinética de liberação desse fármaco, tá? Uma outra aplicação, aqui, ó, essa degradação aqui, nesse pilar aqui, né, ó, degradação, que aqui o processo de corrosão já está bem avançado nessa estrutura. Será que é interessante a gente ter uma velocidade rápida de degradação, né, um processo de corrosão nessa estrutura? Claro que não. O que a gente quer? A gente quer que essa velocidade seja a menor possível, né? O ideal é que ela não existisse, porque aí você poderia deixar o material e ele não teria lá o desgaste dele, né?
Porém, isso não acontece, né? Termodinamicamente, o processo de corrosão é um processo natural, ele vai acontecer. Então, você tem que entender os processos, analisar os fatores que vão influenciar esse processo e tentar diminuir a velocidade dessa reação química, tá? Então, feito essa discussão aqui, a gente vai passar aqui para como determinar a velocidade das reações químicas, né? Professor, como é que eu faço então para calcular a velocidade de uma determinada reação química? Vou ter uma reação hipotética aqui, né? Tem os reagentes formando os produtos. Para você determinar a velocidade da reação química, você vai se basear, né, por algum processo, né, algum aspecto que você consiga acompanhar. Exemplo, eu posso avaliar a concentração e verificar a concentração ao longo do tempo. É que nem você determinar a velocidade de um carro, né? Do carro você pega a variação de espaço pela variação de tempo. Nas reações químicas, eu vou pegar, em vez de ser o espaço, eu posso colocar a concentração, né? E pelo tempo, vai ser muito parecido, que eu coloquei aqui, ó. Esse deltazinho aqui quer dizer variação, né? Ó. E o delta aqui, T, tempo. Esse símbolo aqui quer dizer concentração. Professor, só a concentração, então, que eu posso acompanhar? Não, não é só a concentração. Você pode avaliar pela luz, né? Pela variação de cor, pela tonalidade, pelo aquecimento, né? Pelo processo de temperatura. Mas o mais comum é a gente trabalhar com a parte de concentração, tá? Então a gente vai fixar aqui sendo a concentração, vamos supor que eu consigo acompanhar essa variação. Então, essa equação ela vai ficar da seguinte forma, ó. Eu vou ter a velocidade média, tá? A velocidade média do processo, ele vai ser a concentração final pela concentração inicial. E aqui eu vou ter o tempo final pelo tempo inicial. Aí eu determino a velocidade da reação química. A gente tem que ter aqui algum cuidado, deixa eu até colocar aqui, ó. Cuidado pelo seguinte aspecto. A gente pode determinar a velocidade acompanhando aqui os reagentes, a variação de concentração dos reagentes, ou a variação de concentração dos produtos, tá bom? Os reagentes, a velocidade média, ele vem com um sinal negativo, né? Então vai ser a variação, a concentração final, vou até botar aqui assim, entre parênteses, concentração inicial, dividido aqui, ó, pela variação do tempo. Esse é o cuidado com esse sinal negativo. Por quê? Porque os reagentes eles vão ser consumidos ao longo do processo. Ou seja, a concentração final dos reagentes vai ser menor do que a inicial. Então a gente tem que ter cuidado. Eu vou abordar no outro slide, vai ficar mais fácil, né, para visualizar. Então esse sinal negativo só quer dizer que ele está sendo consumido, porque não existe velocidade negativa. Tá? Então, coloquei aqui, ó. Peguei esse exemplo aqui. Suponha, né, que aqui tu tem um comprimido efervescente, colocou lá, esse comprimido efervescente seja teu reagente, e os gases que são gerados lá vão ser os teus produtos, tá? E tu vai acompanhando. O que tu vai perceber? Ao longo do tempo, esse comprimido, a tendência dele é diminuir, tá? Então a concentração dele vai diminuindo. Então se tu faz um gráfico aqui, ó, concentração pelo tempo, tu vai ver que teu reagente ao longo do tempo, a concentração dele, ó, tá lá em cima. Mas ao longo do tempo, essa concentração, ela tende a diminuir. Então tu vai ter aqui, ó, teus reagentes diminuindo a concentração, tá? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, toda reação química, a concentração do reagente vai diminuir. Por quê? Porque ele vai formar os produtos. Enquanto que o produto, deixa eu colocar aqui outra cor, ele está zero, porque a reação não aconteceu. No momento que ela começa a acontecer, os gases estão sendo formados aí, né? Então a quantidade de gás ele vai começar a aumentar, tá? Ele vai aumentar, aumentar, aumentar. Então aqui eu vou ter os produtos. Então quando tu for analisar um gráfico, tá? O comportamento que aí é interessante dos reagentes sempre vai ser decrescente. Enquanto que o comportamento dos produtos vai ser o quê? Crescente.
Porque a concentração dele vai aumentar ao longo do tempo. E dos reagentes ela vai diminuir ao longo do tempo, tá? Então, quando você for fazer aqui o cálculo, né, da velocidade, colocar aqui a velocidade dos reagentes, ela vai ser o seguinte, ó. Tu vai ter que colocar o sinal negativo, já eu explico, né, por que disso. A variação da concentração final menos a concentração inicial, dividido aqui, ó, pelo tempo, né, pela variação de tempo. Vou botar só ΔT, tá? Esse sinal negativo aqui, ele está indicando, né, está indicando aqui que o reagente está sendo consumido, tá? Aí ele deixa a velocidade positiva, porque se tu não colocar isso aí, quando for fazer o cálculo, essa diferença de concentração vai ter um valor negativo dividido por um valor positivo, então tu vai ter uma velocidade negativa, e não tem velocidade negativa, então tu coloca esse sinal negativo aqui só para dizer que ele está sendo consumido, tá bom? Enquanto que a velocidade, né, para calcular a velocidade dos produtos, ela vai ser simplesmente a variação do concentração final pela concentração inicial, dividido aqui, ó, pela variação de tempo. Perceba que eu não tenho um sinal negativo. Por quê? Porque a concentração, ó, final aqui dos produtos, ela sempre vai ser maior do que a concentração inicial. Então, quando eu faço a variação aqui, vai dar um valor positivo. E a variação do tempo também é positiva, então eu vou ter uma velocidade positiva, que é coerente, tá bom? Só dos reagentes que eu tenho que ter esse cuidado de botar esse sinal negativo, tranquilo? Então, a ideia é essa, galera. E lembrar também, ó, que o comportamento do gráfico aqui, ó, toda vez que você for analisar um gráfico, tá? Eu vou abordar isso mais à frente. O comportamento dos reagentes sempre é decressivo, sempre vai decrescer, né? Vai diminuir, enquanto que dos produtos, ó, ele vai aumentar. Então, fica ligado nisso aí. Aí eu resolvi aqui botar algumas questões para a gente ver como é que trabalha isso, tá? Essa questãozinha aqui da UES, ó. Seja a reação X formando Y mais Z, ou seja, X é meu reagente, Y e Z é meu produto. A variação da concentração de X em função do tempo é... Aí daqui, ó, X, a concentração mol por litro, né? Tá vendo? Ó, que ele começa em 1, aí ele vai diminuindo ao longo do tempo, ó. A gente consegue perceber isso, porque o reagente está diminuindo, né? Aí fala assim, a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é... Então, tu tinha que ter cuidado aí, por quê? Porque o tempo aqui ele colocou, ó, em segundos, não é isso? Ó? Colocou em segundos e pede aqui no intervalo de 2 a 5 minutos, então tu teria que encontrar. De que forma? Transforma esse tempo que está em segundos em minutos, tá bom? Eu sei que 60 segundos é 1 minuto, então eu consigo determinar aí esse tempo aí, transformar esse tempo aí em minutos, tá bom? Eu vou fazer aqui o gráfico aqui do lado, deixa eu colocar aqui, só colocar aqui, ó, concentração de X, vou colocar aqui o tempo em segundo e mol por litro, tá? É só colocar aqui novamente. Então, quando eu tiver uma concentração de 1 mol por litro, o tempo vai ser 0 minutos. Estou transformando aqui. Opa, mudar aqui a unidade aqui, ó. Bota aqui a unidade aqui em minutos, tá? Que a gente vai precisar, porque aqui a unidade está em minutos, a gente transformar em minutos. Então, a concentração mantém, ó, 0,7. Só que aqui é 120 segundos. Eu sei que 60 segundos é igual a 1 minuto. Ou seja, 120 segundos, que é o dobro, vai ser quanto? Eu posso fazer de cara aqui já, né? Já coloco aqui, ó, é 2 minutos. Então aqui, ó, 2 minutos. Vou pegar aqui, ó, o 0,4 vai ser quanto? Vou colocar aqui o 0,4 e vou colocar aqui o 0,5, tá? 0,4 vai ser o seguinte, ó, é 300 segundos, tá bom? Então, é só pegar esse 300 aí e dividir
por 60 segundos, tá? Que aí eu tenho a quantidade de minutos. Vou fazer rápido, né? Então vai ficar aqui, ó. 300 dividido por 60 vai dar exatamente 5. Né? Dá 300 aqui, sobra nada. Então, 300 segundos é 5 minutos. Aqui, ó. 5 minutos. E 540, bota aqui, ó. 540 dividido por 60 vai ser quantos minutos? Não é isso? Ó? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ver que é 9, né? Ó. 9 vai dar 54, então 540, 0. Então vai ser 9 minutos. Então deixa aqui, ó, 9. Só que ele quer no intervalo de 2 a 5, ele quer essa velocidade nesse intervalo. Então eu venho aqui, vou pegar só esse intervalo, ó, de 2 a 5. Então nesse intervalo eu vou pegar também a concentração nesse intervalo. Beleza, feito isso, eu posso vir aqui, ó, e resolver, ó. Velocidade lá dos reagentes é menos concentração final menos concentração inicial, que pelo tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Foi o que a gente fez aqui. Então, vamos resolver isso aí. Como é que a gente resolve isso aí? Coloca aqui, ó. Velocidade da reação vai ser concentração final. Cuidado, galera, não é essa aqui, tá? Porque ele quer nesse intervalo. Então, nesse intervalo que ele me dá, a concentração final é 0,4. Então, menos 0,4 menos a concentração inicial. Não é 1, é 0,7, porque ele quer naquele intervalo de 2 a 5. Então, 0,7, beleza? Dividido aqui, ó, pelo tempo final, que não é 9, é 5, que é o intervalo que ele colocou. E o inicial não é 0, é 2, porque justamente do intervalo, tá? Então, fazendo esses cálculos aí, a velocidade dos reagentes vai ser aqui, ó, menos 0,4, aquela ideia lá, 0,4 menos 0,7, aqui vai dar menos, não, menos 0,3, tá? Dividido aqui, ó, por 3, entendeu? Esse sinal negativo aqui é justamente para cancelar esse outro, porque menos com menos é mais. Então, a velocidade do meu reagente vai ser 0,3 dividido por 3. Consequentemente, a velocidade da minha reação aqui, ela vai ser 0,1 mol por litro, no caso aqui, barra minutos, né? Ó, por minutos, que a gente transformou lá a unidade em minutos. Então, faço isso aqui, analiso, ó, quando eu for analisar, eu vou ver que é justamente aonde, ó, o item B da questão aqui. Então, é tranquilo, galera, muito fácil, tá? Vou deixar algumas questões aí para vocês pensarem, são mais 2 questões, fica como atividade, tá? E na próxima semana a gente se encontra. Um abraço, até mais.